estamos aqui com ele, jornalista, consultor e professor, que pesquisa há mais de 10 anos as causas e consequências da chegada da internet para a sociedade. Escolhido pela revista Inf em 2007 como um dos 50 campeões brasileiros de inovação, ele defende que a principal revolução cognitiva atual é o aumento da população mundial de 1 bilhão para 7 bilhões nos últimos 200 anos. Meu nome é Bruno Sentini, sou do Grupo Ford, estou aqui com a Mariana para entrevistar Carlos Nepomuceno. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, você tinha falado que você é da universidade, situa aí o pessoal. Nós somos da Universidade Unixul, Universidade Cruzeiro do Sul, aqui em São Paulo, e nosso campus fica na Anália Franco. Tá ótimo. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a espiral do silêncio, fazer umas perguntas, situar o pessoal sobre o que é espiral do silêncio, tirar algumas dúvidas, dar uma informada para todos aqui, ok? Ok. Vamos lá. O que é espiral do silêncio de fato? De onde que ela foi mais ou menos formada? Qual que é a ideia principal dela? Eu não trabalho com esse conceito de espiral do silêncio, né? É um conceito que vocês estão trazendo, né? Me colocando. E a gente conversou um pouco antes, então pelo que eu entendi, espiral do silêncio é um pouco uma discussão de que você tem um grupo maior de pessoas que acaba falando para um grupo, quer dizer, um grupo menor de pessoas que acaba falando para mais gente. E a espiral do silêncio, quer dizer, já se reproduzia na sociedade antes, e em alguns casos na internet, isso realmente acontece, as pessoas já fizeram essa avaliação, que determinados grupos de discussão, são poucas as pessoas que geram conteúdo e a maior parte das pessoas fica mais na escuta e não mais à mercê da grande opinião massificante, assim, em massa, né? Isso. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que a gente está vivendo hoje exatamente o contrário. Eu questionaria esse conceito e dizer o seguinte, a gente está vivendo hoje, na verdade, a espiral do barulho. É o contrário do que a espiral do silêncio. Eu acho que a gente está vivendo a espiral do barulho, a gente sai de uma sociedade. A gente está vivendo uma revolução cognitiva. Essa revolução cognitiva é um fenômeno que acontece na sociedade ao longo do tempo, né? Eu tenho estudado isso na antropologia cognitiva e eu tenho um trabalho na macrohistória. Então, revoluções cognitivas acontecem ao longo do tempo, e quando você tem uma revolução cognitiva, você tem a introdução na sociedade, a massificação na sociedade de uma nova mídia que traz novos tecnocódigos. Então, a gente, na verdade, está vivendo hoje uma espiral do barulho. Então, aquelas pessoas que tinham, no século passado, um controle muito forte da informação, nós, com a nova mídia, a gente começa a ter um descontrole, uma reintermediação dessa informação. E, a partir daí, a gente começa um ciclo saindo de uma escassez de informação para uma abundância de informação e de uma escassez de comunicação para uma abundância de comunicação. E obviamente que nesse momento, e aí quando a gente fala, digamos assim, de uma espiral do silêncio dentro da internet, na verdade a gente tem aí um problema de incapacidade da maior parte das pessoas, que eu chamo de pandemia, da falta de autonomia de pensamento. As pessoas têm dificuldade de lidar com o seu próprio pensamento, e isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar aí ao longo do tempo. A gente tem o desafio aí daqui para frente de justamente combater esse problema da falta de autonomia. Uhum. E você acredita que assim, todo esse espiral do barulho, como colocada por você, né, que é totalmente um pouco do oposto da espiral do silêncio, que com certeza assim, foi dada pela internet, né, porque a internet vem dando voz a todos, de certo modo, né? Você acha que
toda essa espiral do barulho tem interferência na política atual? Esses movimentos que nós vemos como impeachment, o movimento passe livre e outros inúmeros que estão acontecendo cada vez mais no Brasil hoje em dia, você acha que tem interferência direta? Como é essa interferência que você vê nas redes sociais? Olha só, na minha análise é o seguinte: quando você tem a sociedade, ela vive dentro de uma tecnoecologia. Essa tecnoecologia, ela tem limitações tecnológicas em função da capacidade ou não das pessoas terem poder de mídia. Então, quando você quebra o poder, e a gente estava até falando aqui daquela coisa da mídia que consegue controlar a sociedade, etc. Tal, numa revolução cognitiva, a gente tem exatamente o movimento contrário. Você tem um resgate do cidadão, do consumidor, né? No momento que ele se empodera, ele quebra, ele faz uma reintermediação das antigas estruturas de mídia. Então, em 2013, tem uma avaliação muito equivocada das pessoas, porque em 2013 nós tivemos no Brasil o primeiro movimento de reintermediação na política, né? Nós tivemos uma ida das pessoas para a rua, em que a gente teve um movimento muito mais de forma do que de conteúdo, né? As pessoas não tinham uma proposta, mas elas tinham uma nova forma de se expressar. Primeiro, elas quebraram a intermediação, que antigamente você só conseguia fazer movimentos de massa quando você tinha partido, sindicato, governo envolvido, chamando e tudo, os ditos, entre aspas, movimentos sociais convocando, e você fez uma coisa totalmente da internet para as ruas, direto. Então isso quebrou, reintermediou. E quando as pessoas foram para a rua, elas já começaram a expressar uma nova cultura que é emergente na sociedade, que é uma cultura em que as pessoas não querem os antigos intermediadores, né? Então, cada um levando o seu cartaz, as pessoas não querendo que levantassem bandeiras, não querendo carro de som. Tudo isso criou um caldo cultural e uma metodologia de manifestação que agora, em 2015, quer dizer, de 2013 se tirou a forma, e agora em 2015 já tem uma coisa mais direcionada contra o governo, mas você mantém a forma. Então você tem manifestações com vários carros de som, com carros de sons, com cada carro de som, como se fosse um trio elétrico, assim, em carnaval, cada carro de som tocando um determinado tipo de linha de raciocínio. Não tem, quer dizer, as pessoas levando seus próprios cartazes, os carros de som não tem uma palavra de ordem unificada, tem uma multiversidade, quer dizer, uma diversidade de propostas, né? Então tudo isso é uma característica já do início do movimento cultural que essa revolução cognitiva está trazendo. Sim, e também, de certa forma, né, se engloba perfeitamente na espiral do silêncio, né? Que é colocado todo esse tipo de informação e que muitas vezes é calado a minoria em si. Porque a gente vê, como você mesmo tinha dito, que muitas vezes tem uma massa muito grande jogando informação, né? E talvez isso deixe muito em silêncio de certa forma, né? Que às vezes só um reblogar, só repassar aquela informação que o outro coloca, não é realmente se expor uma opinião, expor algo ali acima, né? E você acha que... O que você acha que faz ter mais ou menos esse medo de expressão, né? O que você acha que causa esse acuamento de que alguém se expresse, principalmente hoje em dia nessa grande facilidade que a gente tem de colocar a opinião em público, de colocar a opinião para que todos possam ver? Olha só. Assim faz com que cria esse medo. Bruno, olha só. Olha só. Isso tem a ver com a escola. Isso tem a ver com a formação que a gente tem. Então, olha só. Antigamente, nós tínhamos escravos
vassalos, e você tinha uma educação para os donos de escravos e para os senhores feudais. De certa forma, nobreza, né? Isso. Então, essa é a educação. Quando a gente cria a sociedade moderna, pós-revolução da escrita impressa, nós criamos uma escola para formar empregados, né? Então, a gente sai do modelo empregado vassalo para o modelo empregados. Então, a escola atual é uma escola de formação de empregados. As pessoas são formadas para apertar botão. As pessoas são formadas para repetir aquilo que um determinado centro estabelece. As pessoas, a sala de aula é uma sala de aula em que as pessoas não exprimem a sua opinião. Elas não são incentivadas a exprimir sua opinião, porque elas vão sair da escola. A escola, ela molda o estudante. O papel da escola não é o que está sendo dito na escola. A coisa mais importante da escola não é o que é dito na escola. É o cara aprender que existe um professor que sabe a verdade, que ele não sabe a verdade, e que num determinado momento ele vai ter que fazer, vai receber uma prova, uma metodologia, alguma coisa, e ele vai dizer, e ele vai repetir aquilo que ele aprendeu. Então, isso não é porque as pessoas são mais ou boas, é porque é assim que funciona a nossa sociedade hoje. Foi assim que a gente estruturou a nossa sociedade hoje, que foi a melhor forma que a gente encontrou para estruturar a sociedade. Eu não estou dizendo que essa sociedade ela é ruim ou boa, ou que ela tem um problema estrutural. O problema é que, para o número de pessoas que a gente tinha na sociedade, no momento que a gente tinha, foi o melhor modelo que a gente tinha de escola. Uma massificação para permitir que a gente saísse de 1 para 7 bilhões de pessoas. Beleza. Então o que acontece? Essa nova revolução cognitiva que a gente está tendo, nós vamos sair do modelo patrão-empregado para o modelo parecido com o Uber, que é um modelo de plataformas em que a gente vai ter microempreendedores. As pessoas vão deixar de ser empregadas. Elas vão trabalhar por conta própria, vão ser tipo microempreendedores. E a escola que a gente vai ter que construir, a nova escola, é uma escola que vai preparar esses microempreendedores para lidar diretamente com o consumidor. Porque hoje o cara tem o gerente, tem o funcionário, o gerente e o consumidor. E quem faz a intermediação entre o consumidor e o gerente, o consumidor e o colaborador, é o gerente. Vai sumir a figura do gerente. Então vai ficar, que nem no Uber, vai ficar o motorista direto com o consumidor, sendo avaliado pelo consumidor. Então esse medo que a gente tem de se expressar foi estimulado pela escola. A escola, a gente não podia se expressar. Porque se todo mundo começa a se expressar, a gente ia ter uma crise na sociedade. Então a gente foi educado para não se expressar. Então quando as pessoas falam que as pessoas hoje não conseguem se expressar, todo mundo na internet é idiota, não sei o que, não. O que está acontecendo agora é que nós estamos percebendo o quanto nós estamos com dificuldade de pensar com a nossa própria cabeça. E esse novo mundo é um mundo que vai exigir muito mais das pessoas autonomia de pensamento. Então, essa dificuldade que você está vendo, na minha opinião, é uma dificuldade que a gente tem em função do cenário que a gente tinha até o século passado. Só que agora a gente pode dar um salto de qualidade nisso, porque a gente vai ter ferramentas, códigos, nós vamos poder fazer uma escola diferenciada em que a gente vai estimular que as pessoas tenham autonomia de pensamento. E com essa autonomia de pensamento a gente pode construir um novo cenário. Entendi. Eu concordo plenamente. Eu acho que realmente nós vivemos dentro de um período aí que é consequência de mais ou menos aquele filme, álbum famoso do Pink Floyd, The Wall, né? Onde são praticamente todos produzidos realmente em massa, né? E é muito complicado realmente hoje em dia. Até bem triste, né? Vendo todo esse tipo de acesso à informação que nós temos hoje. Eu acho que nós vemos um período muito impacto, né? De consumo muito grande de informação, onde a gente tem informação jogada na nossa cara a todo momento, e como nós não sabemos digerir essa informação e expor
algo, né? A gente tá com acho que a gente está com uma grande dificuldade disso na sociedade, né? Isso aí aconteceu exatamente a mesma coisa quando surgiu a prensa. As pessoas eram analfabetas, as pessoas não tinham autonomia de pensamento, era muito mais baixa a autonomia de pensamento, o pensamento era muito mais supersticioso do que é hoje, as pessoas eram extremamente religiosas, a religião ocupava a vida das pessoas nos mínimos detalhes. Houve todo um avançar nesse processo. Aí houve um aumento da taxa de autonomia de pensamento. Com a revolução demográfica, nós abaixamos de novo essa taxa de autonomia de pensamento. Se a gente tivesse continuado com 1 bilhão de pessoas em 1800 e não tivesse tido essa revolução demográfica, a gente teria mantido uma taxa de autonomia de pensamento. Mas isso, a espécie tem o que eu chamo de complexidade progressiva. Então a espécie, quando ela vê que pode, ela quer procriar, ela quer ter mais filhos, ela quer ter mais família, ela quer deixar um legado, etc. Expandir em todos os aspectos, né? Principalmente demográfico. E quando você tem aumento demográfico, você tem necessidade de massificação, e a necessidade de massificação abaixa a taxa de autonomia de pensamento. Então essa que nós estamos vivendo hoje é uma crise entre uma baixíssima autonomia de pensamento e uma fortíssima demanda de autonomia de pensamento. Então a gente está vivendo, é a primeira geração que está vivendo, que nós somos a geração que está passando por esse período. Então a gente vai precisar do quê? A gente precisa fazer uma grande mudança na escola, para que a escola ajude a garotada a poder lidar com esse mundo de abundância de comunicação e abundância de informação. E a gente hoje está sendo formado para... A escola hoje é uma escola de escassez de informação, de escassez de comunicação. A escola prepara esse cara para esse tipo de mundo, de escassez de informação e de escassez de comunicação. De opinião crítica, né? De opinião crítica. E prepara um cara para ser empregado. E o mundo que a gente está entrando, né, nós vamos quebrar essas organizações que estão hoje. As organizações do futuro não terá mais patrão empregado. Aí você vai me perguntar, mas o que? Semana que vem? Não. A minha projeção para frente já acontece no Uber, já acontece no Airbnb, já acontece no Mercado Livre, já acontece na estante virtual. Você já não tem mais a relação patrão-empregado. Ela é cada vez menos evidente, ela fica cada vez mais invisível e até inexistente, né? Não é invisível, ela acaba. O Uber, sim, você não tem um patrão empregado. Você tem uma plataforma que gerencia uma relação entre fornecedor e consumidor. Ela não chega nem a mediar, na verdade, né? Ela faz a mediação entre os dois, mas ela não é mais. O motorista do Uber e o passageiro do Uber são clientes da plataforma. O motorista do Uber não é funcionário do Uber. É esse o novo modelo. E você acha que esse tipo de modelo atual que a gente está tendo, tanto em mercado quanto o modelo atual que a gente tem, vamos dizer assim, modelo de opinião, modelo de como as pessoas se situam, é algo que a gente vai ter sempre que tiver uma mudança de meio midiático, por exemplo, igual que foi colocado com o modelo da prensa, a gente teve esse grande impacto, provavelmente quando teve a TV também, a gente teve um grande impacto de difusão de informação, então deve ter também, com certeza, mudou, né, como as pessoas conseguem ver a sociedade, como a sociedade vê as pessoas, mudou todo o pensamento crítico das pessoas. Então você acha que esse tipo de conflito acontece sempre quando vem uma mudança midiática, ou é algo que vem cada vez se aperfeiçoando mais? Essa mudança ela vem cada vez crescendo mais e que um dia vamos chegar ao ponto de que a gente vai ter uma expressão, tanto uma expressão melhorada, né, uma capacidade de expressão melhorada da massa em si, ou a gente vai ter também instituições de ensino melhoradas, mais adaptadas a todos os meios de comunicação que nós temos sociais hoje em dia. Olha só. Você acha que vai ter essa mudança realmente? É progressivo? Olha só. Ou vai ter outro meio? Vamos ver aqui o seguinte. Primeiro, que
eu trabalho com um conceito que muda muito a maneira de pensar a história do ser humano, que é o conceito de complexidade progressiva. O ser humano não melhora. O ser humano constrói a sociedade compatível com o tamanho da demografia. E como nós somos a única espécie do planeta que cresce sem pedir licença para a natureza, porque os outros animais eles não conseguem crescer que nem a gente. Eles têm um limite genético. Nós não temos. Nós somos uma espécie tecno-biológica cultural. Então, no momento que a gente cresce que nem os malucos, tem um preço que a gente tem que pagar por esse crescimento. Então, não é que a gente melhora ou progride, não, nós tentamos construir a sociedade compatível com o tamanho da espécie a cada momento. Essa é uma característica da nossa espécie. Então, nossa espécie ela não evolui para melhor ou para pior. Ela tenta ser compatível com o tamanho demográfico. Então, tem que se adaptar sempre, né? Isso. Então, o tamanho demográfico, como nós somos uma tecnoespécie, a estrutura básica da espécie, coisa mais importante da nossa espécie, são as tecnologias cognitivas, porque elas empoderam o nosso cérebro. Elas fazem a intermediação das trocas. Então, no momento que a gente vai crescendo, essa intermediação das trocas ela vai ficando obsoleta. E a gente precisa, então, sofisticar. No momento que a gente sofistica essa intermediação das trocas, a gente permite que a gente crie outra sociedade mais sofisticada. Então, a gente pode dizer que a sociedade que a gente está entrando, ela é mais sofisticada porque ela tem que lidar com uma complexidade maior. Se eu tenho 1 bilhão de pessoas, eu tenho 3 bilhões de pratos de comida. Isso é uma complexidade X. Se eu tenho 7 bilhões de pessoas, eu tenho 21 bilhões de pratos de comida. É uma complexidade Y. E a complexidade, ela não é só quantitativa, ela é qualitativa. Porque cada pessoa nova que vem ao mundo, ela traz uma diversidade maior. Tanto do que ela consome, tamanho de roupa, tamanho de sapato, subjetividade. Então isso cria uma complexidade muito maior. Quando a gente fala da prensa, a prensa foi uma revolução cognitiva porque ela permitiu uma descentralização. Essa descentralização permitiu uma revolução cultural que teve 2 etapas. Uma primeira etapa que foi a Renascença, que foi uma revolução da forma, e depois o Iluminismo, que foi uma revolução do conteúdo, que permitiu a gente construir essa sociedade que a gente tem hoje, que é a sociedade que a gente está hoje trabalhando, né? Quando a gente aumentou e fez a revolução demográfica, depois da revolução cultural, a mídia do rádio e a televisão já não foi uma revolução, ela foi uma evolução, talvez até em certos aspectos, ela foi uma evolução no sentido de que ela precisava concentrar. Então o rádio e a televisão foi uma concentração de mídia, foi uma concentração de poder, que permitiu que a gente pudesse crescer de 1 para 7 bilhões de pessoas, massificando a sociedade. Então é até contraditório dizer isso, né? Que o efeito concentrador do rádio e televisão foi o que viabilizou esses 7 bilhões de pessoas. A gente não podia lidar com a diversidade. Então abafamos a diversidade, e o século passado foi um século tão violento, já em consequência desse abafamento da diversidade, aumento do totalitarismo, etc. Essa é a minha leitura. Essa é a minha leitura. Então você acredita que sempre haverão esses conflitos, vamos dizer assim, o conflito mais ou menos imposto pela espiral do silêncio que a gente ditou agora há pouco, né? Que sempre vai ter esse pensamento entre que a massa acaba sufocando a minoria e tal, sempre vai ter esse tipo de questionamento, né? Só que adaptando em formas diferentes, ou cada vez ficando mais complexo. Bruno, né? é uma coisa assim, primeiro, a gente tem que trabalhar com taxas. Qualquer coisa que fuja da taxa tem um problema assim da gente escapar um pouco da realidade. Então, assim, eu diria que a gente está aumentando hoje a taxa de empoderamento do cidadão. Estamos aumentando ao longo do tempo, a gente vai aumentar a taxa de autonomia da sociedade, de maneira geral. A gente está saindo de uma pandemia de baixa autonomia e nós vamos criar um ciclo de inovação, de revolução cultural, de aumento de autonomia, por uma necessidade sistêmica da espécie.
E se a gente continuar crescendo em termos de demografia, se a gente aproveitar essa revolução cultural que vai vir e a gente continuar crescendo em termos de demografia, se a gente olhar para o passado, nós vamos passar a ter uma crise, mais uma crise aí. E aí a gente então, teoricamente, teria de novo, uma centralização de mídia e mais aí uma baixa autonomia. Então eu vejo isso como um movimento cíclico de aumento e redução em função da demografia. Se a gente vai continuar aumentando demograficamente, necessariamente a gente mais adiante vai precisar de novo concentrar a mídia. Entendi. Porque hoje em dia eu acho que uma das principais, um dos fatos mais evidentes que a gente tem hoje em dia, principalmente no cenário brasileiro, em termos de centralização de opinião, é que o povo cada vez mais está apartidário em si, né? O povo cada vez menos está elegendo um representante em si. A gente vê hoje em dia o impeachment mesmo, não é para realmente eleger outro partido, mas simplesmente para tirar o atual, né? As pessoas simplesmente não concordam com a opinião atual. Você acha que a gente está perdendo um pouco os grandes líderes de opinião? Você acha que a gente está perdendo um pouco essa visão de ter algo para seguir, algum formador de opinião grande, e está virando tudo essa realmente a massa, a mídia em si? Bom, aí você está entrando em várias questões ao mesmo tempo, né? Então, Sim. primeiro o seguinte, existe uma crise de representação das organizações tradicionais, todas. Tem uma crise da ciência, uma crise da escola, uma crise das organizações privadas, uma crise das organizações estatais, uma crise na política, né? Existe uma baixa autonomia, uma pandemia de baixa autonomia das pessoas, existe uma crise, uma pandemia de baixa ética de cada cidadão. As pessoas são muito moralistas, muito pouco éticas, porque existe uma diferença entre a ética individual, que é uma coisa individual, e uma moral geral. Todo mundo é mais moralista do que ético. Ninguém consegue ter esse tipo de discussão, não foi estimulado esse tipo de discussão. Então a gente está no fundo do poço, começando a sair, numa curva ascendente para sair desse fundo do poço. Isso não é Brasil, isso é mundo. O mundo todo vive essa crise, né? Uma centralização de poder, uma centralização econômica, né? Essa crise ética tem muito a ver com aí quando tem esse tipo de situação, você tem uma ligação muito forte com questões muito ligadas a questões materiais e pouco ligadas a princípios. Então essa crise é uma crise mundial. No Brasil, essa crise também está presente na América Latina. A gente está tendo um ressurgimento do movimento messiânico, que é justamente que vem de toda a tradição cultural cristã e principalmente católica, né? Do Salvador da Pátria, do bem e do mal, do céu e do inferno, que foi a base, inclusive, do marxismo, né? Que é mais ou menos a cultura que está hoje no Brasil, que é todo um movimento messiânico de você ter alguém que vai salvar todo mundo, que existem pessoas boas, pessoas ruins, etc, etc. Então, nós estamos agora criando um movimento de descentralização. Você vê que todos os movimentos que acontecem hoje de questionamento do atual modelo, e não é só no Brasil, de maneira geral, são movimentos em direção à descentralização. São movimentos de empoderamento do indivíduo, movimentos de questionamento desse messianismo utópico, né, que quer resolver os problemas das pessoas através de organizações centralizadas e tal. Então existe todo um questionamento disso. O Brasil está vivendo essa situação. Não acredito que nós teremos esse movimento. Claro, as pessoas querem ter líderes, etc. Mas eu acho que o movimento que a gente vai ter daqui para frente é um movimento mais descentralizado. São líderes de missa e não líderes de massa, né? Então, você vai ter pensadores, você vai ter filósofos, você vai ter teóricos, você vai ter religiosos, você vai ter humoristas, você vai ter políticos, etc., etc., que vão ter um perfil
mais descentralizado. Então a gente não vai ter a gente não vai ser, não vai ter assim essa coisa assim tão importante como já foi no passado, daquele líder carismático, etc. Tal. Não estou dizendo que não vai aparecer esses líderes, não. Acho que assim no curto período aí as pessoas continuam procurando esse tipo de coisa, porque não é uma geração que vai fazer essa mudança. Mas a tendência de médio prazo, com o aumento da autonomia dos indivíduos, nós vamos ter da mesma maneira que a gente cortou a cabeça dos reis, do final da Idade Média, né, nós vamos reduzir um pouco a importância dessas lideranças, como eu acho que acontece um pouco nos países em que a democracia está mais desenvolvida, que a figura do primeiro-ministro não é tão marcante, né, como é aqui no Brasil, entendeu? Não é um cara que tem tantos poderes. Aqui a gente tem quase como se fosse assim um rei eleito. O Brasil é mais isso, é um rei que é eleito. E a gente vai começar meio que reduzir a importância desse rei. Entendi. Então isso reforça, de certo modo, reforça mais, entre aspas, ali, como você tinha dito, a teoria a espiral do barulho, né? Que é cada vez mais opiniões divergentes sem centralizar nada e cada vez mais separadas, mais vou dizer, mais borrifadas e menos assim um jato centralizado de opinião, né? Cada vez menos canalizada, de fato. Isso já está acontecendo. Se você analisar, você vai ver o Porta dos Fundos fazendo um contraponto ao humor da televisão. Você vai ver, por exemplo, o pessoal que tem um grupo que eu acompanho que faz porque aí com essa história do YouTube, você tem um grupo que discute astronomia, que faz toda semana eles fazem uma discussão. Aí você tem o pessoal do Antagonista, que juntou lá 3 caras que hoje tem 45 milhões de pessoas que ouvem os caras, que dão uma visão diferente do que está acontecendo na política. Então você começa a ter uma descentralização e você começa a ter um conjunto enorme de pessoas que começam de baixo para cima a ter um espaço na sociedade e que de repente eles têm que também manter aquele grupo aceso, né? aquele tipo de demanda acesa, senão as pessoas correm para um outro. Então se estabelece uma relação muito mais próxima com o ouvinte, com o telespectador, ou com o cara que está ouvindo o cara. Então eu acho que isso já está acontecendo de certa forma. Né? Já está acontecendo essa descentralização na economia, você começa a ter novos empreendimentos, você tem o Netflix combatendo a indústria do cinema, você tem o Uber combatendo o monopólio dos táxis, você tem o pessoal questionando a estante virtual, a venda de livros usados, questionando as grandes livrarias, você tem o Mercado Livre questionando o modelo dos shoppings. Então você já está acontecendo. Então o movimento ele já é um movimento que já tem uma... é ativo e forte, né? Já tem, só que as pessoas não conseguem juntar essas pontas todas e perceber que isso é um movimento cultural que já está influenciando na política. Você tem, por exemplo, hoje muito mais forte que os partidos, você tem o movimento, o Brasil Livre, o Revoltados Online e o Vem Pra Rua. Eles são movimentos muito mais representativos hoje do brasileiro do que os partidos políticos. Você está falando, porque os partidos perderam a representação. Tá, eles perderam a representação, mas esses eles ocuparam o espaço. Quem está chamando as pessoas para a rua são esses movimentos que reocuparam o espaço. E esses movimentos são descentralizados, você vê. Quem é o líder do Movimento Brasil Livre? Quem é o líder do Revoltados? Eles têm líder fixo mesmo? Eles têm Pois é isso que você está falando. Os caras reúnem milhões de pessoas e você vai dizer, tem lá uma galera que pensa, mas é mais como símbolo, né? Mais como figura. Exatamente, são pessoas que é muito menos representativo. As pessoas não precisavam de um líder, não precisou de um líder carismático para chamar para a rua. Então você vê que nós já estamos mudando isso, né? Então é nessa direção que a gente vai caminhar, entendeu? As pessoas não estão indo para a rua por causa que tem um cara que é do Movimento Brasil Livre que está chamando, não. Esse pessoal percebe dentro das redes sociais para onde a coisa está indo e marca a data e todo mundo vai.
entendi. Você acreditam que eles usam desse tipo de aproximação com o público e esse, vamos dizer assim, de certa forma, não ser pessoa física, e sim só o símbolo, para ter uma influência maior na população, né? Ser uma mídia de influência mais impactante para as pessoas, né? Conforme a sociedade atual. A gente está vivendo, a gente está saindo de um mundo em que a gente se espelhava como animais, como grupos de animais, a gente se espelhava nas manadas, e nós estamos indo agora para um modelo mais próximo das formigas. Então o modelo das formigas, que é mais compatível com 7 bilhões de pessoas, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais líquido, ele não precisa de um líder, né? Você vê que ele não, vamos supor, se você tiver um Uber, por exemplo, se o Uber tiver 3 mil motoristas ou 3 milhões de motoristas, não faz diferença nenhuma, ele tem uma escala muito grande. Então ele não precisa. Então esses movimentos conseguem juntar 1 milhão de pessoas justamente porque não tem um líder. Entendeu? Porque eles só estão em prol de um propósito e ponto, com liderança ou não. É porque eles montam. Caminham mais ou menos na mesma direção. Não, é que eles estão simulando alguma coisa próxima de um formigueiro. Então, assim, eles percebem o movimento das formigas e eles meio que fazem assim, eles facilitam o movimento do formigueiro. Eles não dizem para onde que tem que ir, eles percebem para onde as pessoas estão indo e eles facilitam, né? É uma coisa muito parecida com o que é é um movimento da política que se aproxima do Uber, né? É uma espécie assim de plataforma. A gente não está com a plataforma ainda construída, mas de certa forma é isso. As pessoas estão conversando o tempo todo e elas vão apontando para as direções que estão caminhando, entendeu? Sim, e você acha que tudo isso, todo esse grande número de influência, vamos dizer assim, meio que direta, de certo meio, né, perto desses símbolos, você acha isso cria a gente ainda no meio de tudo isso, dessa facilidade de expressão, que se cale, gente que diante de tudo isso acaba sendo, além de apartidário em todos os termos, mais calado, mais retraído realmente? Eu acho o seguinte, eu acho que tem perfis de pessoas, tem pessoas que são, por temperamento, falam mais e falam menos. E existem formas de falar que são formas verbais e agora nós temos formas não verbais. Curtiu, não curtiu, visitou a página, não visitou, compartilhou, não compartilhou, gostou do motorista, deu estrelinha, não deu estrelinha, deu 5 estrelas, deu 4 estrelas. Então tem outras formas hoje de expressão que vão dar para que essas pessoas que teoricamente não tinham tanta voz passem a ter uma representação muito maior. E isso faz com que as pessoas possam se expressar mais. E essas plataformas vão, quer dizer, apontar para o movimento. Quer dizer, antigamente você precisava mais desses líderes. Hoje você não precisa tantos deles, entendeu? Porque o líder, o que ele falava? Ele falava pelas pessoas. Hoje as pessoas clicando, elas mais ou menos dizem mais ou menos o que elas querem. Aí os algoritmos dessas plataformas dizem, esse motorista aqui não está legal, esse motorista está legal, estamos precisando de táxi na Zona Sul agora, porque está tendo um evento essa hora da noite. Então é um movimento muito mais próximo de um formigueiro e muito menos próximo de uma manada. Então o papel do líder alfa, ele deixa de existir, ele perde importância, ele ganha uma outra relevância. É um cara que vai... a gente vai depender menos desses líderes alfas. E é isso a gente criou outro aspecto de visão do que é expressar opinião em si, né? As mídias sociais hoje parece que colocaram, vamos dizer, como você havia dizendo, não tem um líder alfa em si, mas todos são um pouco alfas, né, dentro da situação. Todos eles têm opinião colocada e se visualizada de uma forma mais específica, né? Todos eles demonstram opinião com um movimento específico, né? Olha só, tem duas coisas aí. Porque existia uma certa
você termina com uma certa hipocrisia, que é o seguinte: o cara você tem todas essas plataformas, tem duas coisas. Tem o rastro voluntário e o rastro involuntário. O rastro voluntário é o que o cara diz o que ele pensa. Ah, eu gosto desse livro. Aí todo mundo marca o livro. Ah, todo mundo gostou. Mas quantas pessoas compraram o livro? Então não basta o cara dizer que gostou do livro e não comprou. Então o livro é uma relação entre quem gostou e quem comprou. Então fica uma coisa mais próxima da realidade, tá entendendo? Então essa junção do que as pessoas estão dizendo, do que as pessoas estão fazendo, dão uma visão mais próxima para onde que as pessoas querem ir. E essas plataformas apontam nessa direção, entendeu? Elas vão tentando atender essa demanda de um mundo muito mais complexo. Eles vão tentando tanto compreender quanto, de certa forma, canalizar um pouco ali, centralizar até não centralizar, acho que é a palavra errada para colocar isso, mas realmente compreender como vai funcionar e se aproveitar de certo modo daquilo. É meio que criando uma ordem espontânea, uma inteligência coletiva, ou uma espécie de cultura de participação, em que esses dados todos são colocados para as pessoas poderem tomar decisões e os empreendedores saberem para onde que eles têm que ir e os consumidores apontando: olha, a gente quer isso, que vocês façam isso. Então é esse movimento todo que vai levando a gente para uma sociedade mais sofisticada, melhor adaptada para esse mundo complexo que a gente está. Sim, entendi. Eu até concordo realmente com a sua opinião. Eu acho que a gente está vivendo esse movimento inverso a toda esse silêncio, né? Realmente a espiral do silêncio em si. A gente está descobrindo, né, novas formas de entender a opinião dos indivíduos em si, né? Da pessoa como um ser só, né? Sem representante, sem grande massa influenciando, mas influenciando talvez por trás, né? Influenciando não de forma direta o cidadão ali. E vamos concluir por aqui, só deixando uma conclusão sua, uma visão geral sobre tudo que a gente falou um pouquinho aqui, sobre a espiral do silêncio, enfim, sobre todo esse tema que a gente abordou. Pelo que você me trouxe, o que acontece? O que acontece é o seguinte: os pensadores de comunicação, as pessoas que estão tentando entender a sociedade hoje, elas estão tendo muita dificuldade, porque, primeiro, para a gente poder entender o que está acontecendo, uma revolução cognitiva é um fenômeno macro-histórico. Então, se a pessoa não estuda a macro-história, ela tem muita dificuldade de ter uma visão mais clara do que está acontecendo. E dentro da macro-história, tem que ver os movimentos demográficos, porque a coisa mais importante para o ser humano é a sobrevivência, e não pode perder o pé da sobrevivência. E normalmente os pensadores de comunicação, eles acreditam num ser humano muito cultural, sabe, muito cultural, em que ele tem controle da cultura, que ele pode fazer tudo, que vem uma tradição antiga do ser humano muito mais alma do que corpo, e o ser humano tem o lado do corpo dele, que é uma coisa fundamental, que ele tem que comer 3 vezes ao dia. Então, toda essa discussão que a gente fez, que aí vem esses conceitos, espiral do silêncio, etc., eu acho que não conseguem dar conta de explicar o que está acontecendo, porque não conseguem colocar a discussão dentro da macro-história, não conseguem colocar a discussão dentro de uma antropologia cognitiva, não analisam essas mudanças que o pessoal da Escola Canadense de Comunicação, lá do McLuhan, começou o trabalho de fazer. E quando a gente vê McLuhan na Escola de Comunicação, o McLuhan é visto como se fosse o pessoal da Escola Canadense de Comunicação, assim, todo mundo conhece, mas é como se fosse aquele jardim zoológico. Ali está o elefante, que é o McLuhan, ali está a girafa, que é o Innes, ali está o macaco, que é o Havelock, agora está o Pierre Lévy aqui, que é o Marara, sabe? Então é como se fosse assim, um grande folclore. Agora vamos ao que interessa,
e vamos pegar aqui os pensadores que realmente contribuem com a nossa visão, etc. Tal. Eles não colocaram no centro da análise essa visão da Escola Canadense de Comunicação, que é o estudo histórico das rupturas de mídia. E a partir do estudo das rupturas de mídia, que foi que eu comecei todo o meu trajeto, e a gente criou uma espécie de filial de Escola Canadense de Comunicação no Brasil, né? E a gente começou a desenvolver a partir daí uma teoria brasileira, que eu não chamo de teoria de comunicação, porque eu acho que não faz mais sentido em falar em comunicação, sociologia, política. A gente tem um problema, que é tentar compreender o que está acontecendo na sociedade, e esse problema é multidisciplinar. Pega economia, política, religião, filosofia, pega tudo, faz uma espécie aí de salada mista, coloca isso no liquidificador e vai batendo, entendeu? É isso que eu queria dizer. Sim, algo muito, hoje em dia a gente tem algo muito mais globalizado em todos os sentidos, né? Muito mais, exatamente como você falou, interdisciplinar, né? É multidisciplinar. Saindo da discussão dos assuntos, que a comunicação é como se fosse um assunto, e saindo disso, que essa cria uma crise da ciência, inclusive, e indo para a discussão dos problemas. Em torno dos problemas a gente caminha. Se não for em torno dos problemas, a gente patina. Ok, então. Bom, muito obrigado, Carlos. Valeu, Bruno. Eu agradeço muito pela entrevista, foi de grande ajuda. Foi muito legal ver sua opinião com uma pessoa influente dentro do seu meio. E é isso, muito obrigado. E qual é a conclusão? E o que fica para você desse nosso papo? O que foi de importante? De importante é que realmente a espiral do silêncio ela não é algo que engloba todo o problema atual, o problema e os não problemas atuais, não engloba o cenário atual, né? Tanto social quanto político, seja o que for, e que realmente nós estamos vivendo num mundo cada vez mais globalizado em todos os aspectos. A gente tem opiniões colocadas de diferentes formas em todos os setores. Em tudo que a gente faz tem alguma forma do indivíduo se expressar, mesmo ele sabendo talvez ou não. A gente tem cada vez mais isso e quem sabe, né? Quem sabe assim, a gente em um futuro próximo a gente vai ter um pouco mais de consciência dentro das pessoas, dentro de cada um em si, em saber como expressar, como usar a sua forma de expressão ali dentro do meio, como aproveitar melhor seu potencial dentro de como a gente, como o seu meio de estudo, dentro dos 7 milhões de pessoas, como que o indivíduo vai saber se portar melhor dentro desse mundo. Acredito que realmente a gente vai ter essa diferença aí, a gente vai ter diferença tanto nos campos educacionais, quanto nos campos não acadêmicos mesmo, também dentro da família, para as pessoas, a gente vai ter essa diferença de se situar melhor, né? Dentro das redes sociais a gente vê hoje em dia, a gente tem um pouco mais de educado de certa forma com isso, né? Legal. Mesmo que às vezes de forma meio turva, né? A gente é educado sim com esse tipo de coisa. A Mari não vai falar nada não? Desculpa. Estou prestando bem atenção aqui. O que ficou de importante para você, Mari? Por toda a nossa conversa, assim, que você e o Bruno tiveram, né, que eu nem pude participar tanto, ficou bem nítido que a voz do povo, da população, ainda mais com a mídia e a internet, está bem mais vista e não está se calando tanto quanto a gente pensava. Então, não sei muito o que dizer, assim. O Bruno falou praticamente tudo que eu gostaria de falar. Beleza. Então e tá bom, gente. A gente vê essa mudança, né? Já tá vendo. Uma teoria e chegou aqui com a teoria sendo apresentada e tal, e a gente desenvolveu uma quebra nessa teoria, né? Agora mesmo essa conversa curta, né, de certo modo. Tá bom, galera. Muito obrigado aí pela entrevista. Certo, muito obrigado, Carlos. Tchau, tchau. Agradecemos. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau.